se o seu destino não fosse decidido pelo acaso, por uma mão invisível ou por uma sorte caprichosa? E se, em vez disso, ele fosse um reflexo, uma consequência direta e inevitável da imagem que você tem de si? Nós gostamos de pensar que nossas vidas são moldadas por grandes decisões e eventos externos. A promoção no trabalho, o encontro inesperado, a oportunidade que surge do nada. Mas e se o verdadeiro arquiteto da sua realidade fosse uma força muito mais silenciosa, íntima e constante? Uma força que opera nos bastidores de cada escolha, cada hesitação e cada passo que você dá. Essa força é a sua autoimagem. Ela é o roteiro não escrito que você segue todos os dias, o mapa interno que define as fronteiras do seu mundo. Não é sobre o que você deseja conscientemente, mas sobre o que você, em um nível profundo e muitas vezes inconsciente, acredita ser verdade sobre si mesmo. É a resposta silenciosa à pergunta: quem sou eu? E essa resposta governa tudo. Então, o que é exatamente essa autoimagem? Muitas vezes, confundida com autoestima ou autoconfiança, a autoimagem é algo mais fundamental. A autoestima é o quanto você se valoriza. A autoconfiança é a sua crença na sua capacidade de realizar tarefas específicas. Mas a autoimagem é o próprio conceito de eu. É o conjunto de crenças, ideias e percepções que você acumulou sobre quem você é. É a sua identidade pessoal. Pense nela como o sistema operacional do seu ser. Ele funciona em segundo plano, de forma automática, determinando como você processa informações, como reage a desafios e quais programas, ou seja, quais comportamentos e oportunidades, você permite que rodem na sua vida. Se o seu sistema operacional interno diz "eu sou alguém que não tem sorte no amor", ele irá filtrar as experiências para confirmar essa crença, ignorando ou sabotando evidências em contrário. Se ele diz "eu não sou bom com dinheiro", ele guiará suas decisões financeiras para um resultado que valide essa identidade. Essa crença silenciosa não é apenas um pensamento passageiro. É uma convicção profunda sobre o que você acredita merecer, o que acredita ser capaz de conseguir e, crucialmente, o que acredita ser capaz de sustentar. Você não vive de acordo com o que deseja. Você vive de acordo com o que acredita ser. Mas de onde vem essa imagem? Como ela é construída? Ninguém nasce com uma autoimagem formada. Ela é esculpida, camada por camada, desde os nossos primeiros momentos. Começa na infância, quando olhamos para nossos pais e cuidadores como se fossem espelhos. As palavras que eles usaram, o afeto que demonstraram, as expectativas que projetaram sobre nós, tudo isso formou o primeiro rascunho da nossa identidade. Se fomos elogiados pela nossa curiosidade, aprendemos a nos ver como inteligentes. Se fomos constantemente criticados, talvez tenhamos internalizado a crença de que nunca somos bons o suficiente. À medida que crescemos, outros espelhos aparecem. Amigos, professores, a cultura popular, as redes sociais. Cada interação, cada sucesso, cada fracasso, cada comentário adiciona um novo traço a esse autorretrato interno. Uma rejeição amorosa pode pintar a crença de que não somos dignos de amor. Um grande sucesso profissional pode reforçar a imagem de alguém competente. O perigo é que esse processo acontece de forma passiva. Muitas vezes não escolhemos conscientemente essas crenças. Nós as absorvemos. E com o tempo, esse retrato que foi pintado por outros e por experiências passadas se solidifica. Nós paramos de questioná-lo e passamos a aceitá-lo como uma verdade imutável sobre quem somos. A autoimagem se torna um ciclo que se autoperpetua. Acreditamos ser de uma certa maneira, agimos de acordo com essa crença. O mundo responde a essas ações.
E essa resposta reforça a crença original. É aqui que surge um dos conflitos mais frustrantes da experiência humana: a batalha entre o comportamento e a identidade. Você já decidiu mudar um hábito? Acordar mais cedo, se alimentar melhor, ser mais produtivo, parar de procrastinar. Você começa com toda a motivação do mundo. Usa a força de vontade, cria sistemas, baixa aplicativos e, por um tempo, funciona. Você está se comportando como a pessoa que deseja ser. Mas então, algo acontece. Um dia estressante, uma noite mal dormida, e de repente você se vê de volta ao ponto de partida. Por quê? Porque o comportamento tentou avançar, mas a identidade o puxou para trás. Pense na sua autoimagem como um termostato. Se você se vê como uma pessoa sedentária e o termostato da sua identidade está ajustado para 20 graus, você pode usar a força de vontade para aquecer o ambiente até 25 graus, começando a ir à academia. Mas o termostato interno detectará essa mudança como um erro. Ele foi programado para 20 graus. Então, ele ligará o ar-condicionado, através da autossabotagem, da preguiça, das desculpas, para trazer a temperatura de volta ao seu ponto de ajuste. Por isso, mudar hábitos sem mudar a autoimagem gera um esforço constante e exaustivo. É como tentar manter uma bola de praia submersa na água. Você pode conseguir por um tempo, mas a força natural dela é flutuar. Assim que sua energia ou atenção se desviam, ela volta para a superfície. O verdadeiro progresso não é sobre forçar um novo comportamento. É sobre se tornar o tipo de pessoa para quem aquele comportamento é natural. Se a nossa autoimagem é tão poderosa, como podemos mudá-la? Como podemos ajustar esse termostato interno? A mudança não começa com uma ação drástica, mas com uma observação gentil. O primeiro passo é a consciência. Você precisa trazer essa programação inconsciente para a luz da consciência. Comece a se perguntar: que histórias eu conto a mim mesmo sobre quem eu sou? Quais rótulos eu uso para me definir? Eu sou tímido. Eu sou desorganizado. Eu não sou criativo. De onde vieram essas crenças? Elas são fatos objetivos ou interpretações que se solidificaram? O segundo passo é a dissociação. Você não é as suas crenças. Você é aquele que observa as suas crenças. Em vez de dizer, eu sou ansioso, experimente dizer, eu estou sentindo ansiedade. Essa pequena mudança de linguagem cria uma distância. A ansiedade não é a sua identidade. É um estado temporário, uma nuvem passando no céu da sua consciência. O terceiro passo é a reescrita deliberada. Comece a escolher ativamente uma nova identidade e a coletar evidências para apoiá-la. Se você quer se tornar uma pessoa saudável, não comece com uma dieta radical. Comece com uma pergunta: o que uma pessoa saudável faria agora? Talvez ela bebesse um copo de água em vez de um refrigerante. Talvez ela subisse um lance de escadas. Cada pequena ação que se alinha com a sua identidade desejada é um voto que você dá para se tornar essa pessoa. Não se trata de uma transformação da noite para o dia. Trata-se de acumular pequenas vitórias, uma após a outra, até que a balança das evidências se incline a favor da sua nova autoimagem. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagine uma pessoa, vamos chamá-la de Ana, que se vê como alguém que não é bom em falar em público. Ela tem uma oportunidade de apresentar um projeto importante no trabalho. A oportunidade é excelente, mas não combina com quem ela acredita ser. Sua autoimagem ativa um alarme. Ela pode recusar a oportunidade inventando uma desculpa. Ou, se aceitar, sua ansiedade pode ser tão grande que ela gagueja, se esquece do que ia dizer e acaba confirmando sua crença original.
Eu sabia que não era boa nisso. Agora, imagine que Ana decide mudar sua autoimagem. Ela começa a se observar e percebe que essa crença veio de uma experiência ruim na escola. Ela começa a se dissociar. Eu não sou uma má oradora. Eu apenas sinto medo de falar em público por causa de uma memória antiga. Então, ela começa a dar pequenos votos para uma nova identidade de alguém que está se tornando um comunicador confiante. Ela não se inscreve para uma palestra no TED. Ela começa pequeno. Ela faz uma pergunta em uma reunião. Depois, ela se oferece para apresentar um único slide. Ela pratica sua apresentação para um amigo. Cada passo é uma pequena evidência. Com o tempo, a oportunidade de apresentar o projeto surge novamente. Desta vez, a ideia não parece tão assustadora. Ela ainda sente nervosismo, mas agora sua identidade subjacente está mudando. Ela se vê como alguém em processo de melhoria, e não como um fracasso predeterminado. Sua performance melhora, e essa experiência se torna a mais forte evidência até então, solidificando sua nova autoimagem. A realidade externa não mudou. A oportunidade era a mesma. O que mudou foi o conceito que Ana sustentava sobre si mesma. Chegamos então ao cerne da questão. A realidade externa é, em grande parte, um espelho da sua realidade interna. O mundo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você é. Ele responde não aos seus desejos, mas à sua coerência. Transformar o seu destino, portanto, não começa tentando controlar o mundo, forçar oportunidades ou lutar contra as circunstâncias. Começa com o trabalho silencioso e profundo de revisar o conceito que você sustenta sobre si. Quando a autoimagem muda, as escolhas mudam, quase que automaticamente. Quando as escolhas mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, o caminho muda. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a se sentir confortável em situações que antes o intimidavam. Você começa a atrair pessoas e circunstâncias que ressoam com sua nova identidade. O destino deixa de ser um roteiro fixo e se torna uma tela em branco. E o pincel está na sua mão. Cada pensamento consciente sobre quem você está se tornando, cada pequena ação alinhada com essa visão, é uma pincelada que cria a sua nova realidade. O destino não é punição nem sorte. Não é um prêmio para alguns poucos afortunados. É coerência prolongada. É o resultado inevitável de ser consistente com quem você, no fundo, acredita ser. A pergunta mais importante que você pode se fazer não é o que eu quero da vida, mas sim quem eu preciso me tornar.